E aí, galera? Olá, gente. Olá, catequizandos da perseverança. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo formativo. Meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês, né, para partilhar um pouco, né, dessa experiência com Deus, né, dessa intimidade com Deus. Como é bom, né, como é bom mergulhar na graça que o Senhor tem para nós. Né? E mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né, através desse vídeo, para mergulhar na misericórdia do Senhor, para mergulharmos ainda mais na pessoa de Cristo. O Senhor que nos chama a estarmos sempre juntos dele. Então, para que bem nós vivamos esse momento de intimidade, esse momento de aprofundamento, né, de conhecimento até mesmo, né, das coisas do alto, das coisas de Deus. Então vamos invocar o Espírito Santo, Ele que é o Espírito revelador, Ele que nos mostra a vontade de Deus para o homem, Ele que mostra mais de Deus para a humanidade. É o Espírito revelador. Foi através do Espírito Santo que os discípulos, né, em Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, né, eles tiveram essa ousadia evangélica, esse entusiasmo missionário, né, para ir ao encontro do outro. Então, vamos invocar esse mesmo Espírito, né, para que ele possa abrir os nossos corações, para que ele possa vir sobre os nossos entendimentos, sobre o nosso entendimento, né, e assim nós possamos bem viver esse encontro, né, através desse vídeo. Mas pode ter certeza que a graça do Senhor vai acontecer da mesma forma, tá certo? Da mesma forma de que se nós estivéssemos, presencial. Né? Então a graça é a mesma. Então creia nisso. Então vamos invocar o Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E ainda neste momento, nesta hora, eu convido você, ainda em clima de oração, a suplicar a intercessão da Virgem Maria, a suplicar a presença da nossa Mãe, a Rainha dos Céus, suplicar a poderosa intercessão de Maria sobre todo esse momento formativo, sobre toda a tua vida, sobre a vida da tua família. Invoquemos a presença da nossa advogada e intercessora junto a Cristo no céu. A ti, Mãezinha, nós nos colocamos diante da tua presença e suplicamos a tua intercessão, suplicamos a tua intervenção sobre toda a nossa vida.
sobre a nossa família, sobre este momento de espiritualidade, sobre este momento de crescimento espiritual, para que Tu venhas se fazer presente em nosso meio, conduzindo os nossos passos, nos passos do Teu Filho Jesus. Não permitas, ó Mãe, que nós desviemos os nossos passos dos passos do Teu Filho Jesus, mas que nós possamos suportar as adversidades, as dificuldades, as provações, com mansidão, com ousadia, com coragem e com o olhar fixo no Teu Filho Jesus. Por isso nós pedimos o Teu auxílio, a Tua ajuda, a ajuda maternal que vem de Ti. Por isso suplicamos a Tua presença sobre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos e continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando através desse vídeo. Você catequizando da turma de perseverança. Muito obrigado, tá certo? Muito obrigado também a você, pai e mãe, que está reunido aí junto com o seu filho, junto com a sua filha, né? Acompanhando esse momento. Isso também é graça, isso também é louvável, né, ao Senhor. Que bom, a família reunida para crescer na graça de Deus. Meus irmãos, o tema de hoje, a qual nós iremos abordar, que foi escolhido, né, é amar salva. Amar salva. E eu queria começar a falar. Deixa eu só pegar aqui minha Bíblia. Eu quero, nessa formação, né, nesse encontro de espiritualidade, eu quero que vocês leiam, quero ler junto com vocês, tá certo? O evangelho que está lá em João. Peguem aí a Bíblia de vocês. Papai e mamãe também podem ajudar nesse momento, tá certo? Peguem aí a Bíblia de vocês, abram no Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho narrado por São João, capítulo 3, versículo 11, a partir do versículo 11, que diz assim: em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes, quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho
do Filho único de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, e esse trecho desse evangelho, se você pegar um pouco antes, logo no início do capítulo 3, você vai ver que esse evangelho é um diálogo que Jesus Cristo, está tendo com Nicodemos. Nicodemos, ele é um coração querendo conhecer mais de Deus, querendo conhecer mais das coisas do alto, se aproxima de Cristo e começa esse diálogo, questionando, questionando a Cristo, dizendo assim: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que eu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, ele tem essa sede de Deus. Ele inicia, o capítulo 3 desse evangelho, ele inicia exatamente com isso, com essa sede de Nicodemos por Deus, de entender a Deus, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais as coisas do alto. E até um diálogo até longo, o capítulo 3, esse diálogo que Cristo tem com Nicodemos, começa do versículo 1 e vai até o versículo 21. Então é um diálogo até longo, vocês depois podem até ler esse diálogo com Nicodemos e Cristo. E por que eu escolhi esse trecho desse evangelho, desse diálogo, para falar sobre esse tema? Amar salva. Meus irmãos, todo projeto de salvação de Deus, todo projeto de salvação de Deus para com o homem se baseia no amor. Todo projeto de salvação foi feito por amor. Como bem relata aqui no versículo 16 que a gente leu, Pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu Jesus para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade. Jesus, na verdade, Jesus ele quis se ofertar para que eu e você pudéssemos ser salvos. Salvos de quê? Salvos do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, e aí a gente volta lá para o livro do Gênesis, Quando Adão e Eva pecaram contra Deus. E qual foi o pecado de Adão e Eva? A desobediência. Porque Deus ele disse para Adão e Eva, podereis comer de todos os frutos da árvore do jardim, menos os frutos da árvore que está no meio do jardim. Dela, não podereis comer os frutos. E aí a serpente seduziu a Eva, E a gente conhece muito bem. Se não, está lá no livro do Gênesis. E aí a gente pode até ler um pouquinho, esse livro, para poder entender melhor. Livro do Gênesis, capítulo 3 também, em que diz assim: a serpente, capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher, olha o que a serpente disse, Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse: dele não comereis, nem tocarei, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: olha a astúcia da serpente. Não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então, esse é o pecado, né? Essa é a desobediência de Adão e Eva. Esse é o pecado original, a desobediência, porque Deus disse: podereis comer de todos os frutos da árvore do jardim, menos daquela árvore que está no meio do jardim. Aquela dali vocês não podem comer, nem tocar. Mas a serpente, né, o inimigo de Deus, usando a sua astúcia, né, porque o inimigo de Deus ele é muito astucioso, muito malicioso, né? Ele diz: não é assim. Vocês podem comer de todas as árvores que estão é, é, que estão ali, né? Vocês não vão morrer, porque Deus diz, né, que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, eles morreriam, né? E a serpente: não, vocês não vão morrer. Mas Deus sabe, né? Deus sabe que se no dia que vocês comerem, vocês é, 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 irão enxergar como Ele, irão ver tudo como Deus vê, vocês serão como deuses. Aí é que está, né, o pecado. Porque além da desobediência, a serpente colocou no coração de Adão e Eva, primeiramente de Eva, né? O desejo de ser como Deus. O desejo de ser como Deus. Porque o inimigo, ele tenta se igualar a Deus, né? E o inimigo que eu estou falando é Lúcifer mesmo, tá certo? Só que não é Lúcifer comparado com esses filmes de terror, né, e tal. Não, mas ele é sim um anjo caído. Ele foi expulso do reino celeste porque quis se igualar a Deus, quis ser igual a Deus. E é bem interessante essa batalha, né, que foi travado entre anjos e demônios, porque São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, que lutou bravamente com o próprio Lúcifer, né, ele disse: quem como Deus? Só Deus é Deus. E isso está lá no livro do Apocalipse, né? Então, meus irmãos, todo projeto de salvação foi um projeto feito por amor. Foi um projeto que Deus ele fez para que o homem, eu e você, a humanidade, pudesse ser resgatada e que pudesse ter esse elo, essa aliança que Deus fez com Adão e Eva antes do pecado original. Uma intimidade assim em que eles falavam diretamente com Deus, uma intimidade de amigo mesmo, né? Em que Adão e Eva conversavam com Deus de uma forma bem íntima, de uma forma bem particular, bem amigável, onde não tinha malícia, onde não tinha mal, onde ninguém via nada de mal. Então é essa aliança, é essa intimidade que Deus quis resgatar. E esse foi o projeto de salvação, né? Um projeto dado por amor. Um projeto em que Cristo quis se doar por mim e por você. Não foi somente um projeto de Deus Pai. Não foi somente um projeto do Pai. Né? Deus. Não.
Deus ele planejou, mas o Cristo quis também. O Filho quis, né, abraçar esse projeto. Então, ele aceitou se doar, ele aceitou se entregar por mim, por você. Ele aceitou se fazer homem para estar próximo do homem, próximo da humanidade, para poder resgatar a humanidade. Para poder dar ao homem a graça de ser novamente íntimo de Deus. De estar novamente na presença de Deus. Por isso que Cristo ele diz nesse evangelho que a gente leu, né? Ele diz muito claramente, né? Assim, lá no versículo 17, pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Jesus Cristo ele não veio para nos julgar, né? Mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não creu no nome do Filho único de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo ele não veio para nos condenar. Jesus Cristo ele veio por amor a nós. E por esse amor ele quis nos salvar. E nós já estamos salvos. Não é? A salvação de Cristo ela foi concretizada através da sua morte na cruz. Ou melhor, ela foi concretizada após a sua morte na cruz. Através da ressurreição. Eu e você estamos salvos. Porque Cristo morreu numa cruz por nós. E Cristo ressuscitou, nos dando a mim e a você a graça da vida eterna. A graça da eternidade. Mas claro, infelizmente nem todo mundo conhece essa verdade, né? Então muita gente acha que essa história de Cristo, essa história de salvação é bobagem, é algo da história que está, né? Algo fictício que os homens inventaram, não. E é por isso que Cristo diz, né, aqui, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Meus irmãos, a minha salvação, a sua salvação, ela já está em nossas mãos. Porque Cristo ele já preparou todo o caminho para a nossa salvação, através da sua morte e ressurreição. Né? Então, nós já estamos salvos pela morte e ressurreição de Cristo, mas é necessário que nós possamos reconhecer essa graça, reconhecer essa verdade, para que nós aí sim possamos herdar o reino dos céus, para que aí sim nós possamos adentrar nos céus. Jesus Cristo ele disse, né, aos seus discípulos: eis que estareis convosco todos os dias, né? E para onde eu vou, eu irei preparar um lugar para cada um. Para aonde eu vou, né, tem um lugar para cada um. Então, é isso. O nosso lugar no céu já está reservado. Cristo já preparou, mas depende de mim também. Primeiramente, reconhecendo essa verdade, que Cristo veio ao mundo por mim, que Cristo veio ao mundo para me salvar, para me resgatar, que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, porque
Ele me amou. E como prova desse amor, ele se entregou na cruz. E como prova desse amor, ele se ressuscitou, para que eu também possa ressuscitar no último dia e assim contemplá-lo, né? Contemplar a face dele ali, como os anjos, como os santos. Olha a beleza. Porque era assim, meus irmãos, Adão e Eva, eles eram assim. Ele contemplava a face de Deus. Adão e Eva, antes do pecado original, eles contemplavam a face de Deus. Olha a graça. E olha só o que o pecado tirou de nós. Então, o amor, ele salva. Amar, salva. Né? E Cristo é esse amor. E a partir do momento que eu reconheço a partir do momento que eu reconheço que Cristo é esse amor e que esse amor veio para me resgatar e resgatar a humanidade, a partir do momento que eu deixo que eu deixo ser seduzido por esse amor e quero cada vez mais conhecer desse amor e quero cada vez mais estar perto desse amor e quero cada vez mais entender esse amor que é Cristo, eu também me torno caminho de salvação para o outro. E o outro também vai começando a querer experimentar desse amor. O outro também vai começando a querer conhecer esse amor. O outro também vai começando a querer estar perto desse amor. E aí o projeto de salvação vai se espalhando. Porque Cristo se entregou por mim. E a partir do momento que eu entendo essa entrega de Cristo, eu também quero me entregar. E a partir da minha entrega, outros também vão se entregar. Porque vão vendo a beleza que é o amor de Cristo. Porque vão vendo a beleza, a grandeza que é estar com Cristo, ser de Deus. Então, não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Assim como Adão e Eva, né, depois que pecaram, eles tiveram medo, sim. Tiveram medo de se aproximar de Deus quando Deus chamou por eles. E vocês podem ver depois no livro do Gênesis, capítulo 3, podem ler depois completo nessa passagem, que vocês vão entender isso que eu estou falando. Né? Adão e Eva, eles tiveram medo. E é isso que o pecado faz em nós. O pecado, ele nos tira da graça. O pecado, ele nos tira da presença de Deus. O pecado, ele nos deixa com medo de Deus. Com medo de nos aproximarmos de Deus. Com medo de conversarmos com Deus. Com medo de rezar. Porque a conversa com Deus, nossa com Deus, é através da oração. Então não tenham medo de se aproximar de Deus. Não tenham medo de, de, de ser, de ser de Deus. Não tenham. Nós somos de Deus, embora o mundo tente dizer que não. Né? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu faço as minhas vontades, os meus gostos. Não, não é assim. Se eu tenho uma vida, é porque Deus me amou e quis me dar essa vida. Olha aí a graça da beleza de Deus. Eu sou fruto do amor de Deus. Você é fruto do amor de Deus. Se todo mundo entendesse isso, seria mais fácil a evangelização. Mas Deus, ele nos deu o livre-arbítrio.
Deus ele nos fez livres. Porque seria muito fácil se Deus ele tivesse total controle sobre nós, né? Dissesse assim, não, eu quero que você me ame e a gente amava, né? Como marionetes. Não, Deus o amor de Deus é tão perfeito pelo homem porque até isso, Deus ele é maravilhoso, né? Deus ele nos fez livre para que através da nossa liberdade nós pudéssemos escolher a Ele. Nós pudéssemos escolher o seu amor. Nós pudéssemos escolher estar na sua presença livremente. Livremente. E o pecado ele nos prende. Porque ele nos força a estar longe de Deus. E a nossa essência né, é estar sempre perto de Deus. Por que a nossa essência está sempre perto de Deus? Porque nós viemos de Deus. Se você pegar o livro do Gênesis também, um pouco antes da tentação de Adão e Eva, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos frutos do amor de Deus. O amor de Deus está em nós. Por isso que nós temos sede por Deus. Então, meus irmãos, não tenham medo. Não tenham medo de ser de Deus. Não tenham medo das coisas de Deus. Não tenham medo de transbordar em Deus. Deixa Deus transbordar em você. Abre o teu coração mesmo. Tá certo? E que bom. E você vai ver o quanto é bom ser de Deus. O quanto é bom estar na presença de Deus. Estar junto de pessoas que transbordam Deus. E aí você vai ser mais uma gota, né, no meio desse oceano. Para que mais e mais pessoas possam ser contaminadas, contagiadas por esse amor, né? Um amor que liberta das prisões liberta das nossas prisões, liberta dos nossos medos, liberta dos nossos pecados, né? E nos faz ser quem de fato nós somos e não o que o mundo tenta que sejamos. Tá certo? Então, o amar liberta, sim. A partir do momento que eu amo o outro no amor de Deus, eu estou dando a oportunidade do outro ser livre, assim como eu sou livre, porque Deus me libertou através do seu amor. Então, essa é a mensagem de hoje. Que Deus ele possa conquistar o coração de vocês e que vocês se deixem ser conquistados por este amor, por este Deus maravilhoso. Tá certo? E a partir do momento que a gente se deixa ser conquistado pelo amor de Deus, a gente se torna pessoas melhores, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, entre os nossos amigos, na nossa sociedade, na nossa igreja. Porque nós nos tornamos íntimos de Deus. E Deus ele vai agindo em nós. Amém, meus queridos? Amém, meus irmãos? Então é isso, né? E vamos glorificar ao Senhor sempre. Porque Deus é bom. Eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, fiquem com Deus. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, tá bom? Que Deus os abençoe e os livre de todo o mal. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
Recaia sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Tchau, minha gente! Deus abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo encontro, se Deus quiser. Forte abraço, Deus abençoe.